você vai perceber que, na verdade, ele gera valor percebido em função de alguns elementos que estão durante a construção do orçamento. E tem muita gente que ele não quer crescer. Esse é o problema. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em um eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, não sou líder... Volta? Não tem essa de volta no podcast não, olha lá, ele errou e acho que vai voltar agora, vai cortar, não, pode continuar, vai no erro agora, vai passar vergonha, vai ter um vídeo lá no YouTube, lá no Spotify, não tem essa de, volta, não, vai, a gente tá falando hoje de manhã de produção de conteúdo, né, vamos lá, repete aí, vai em tudo, viu, Brunão, não pode cortar não, vai, até vermelho, ó. O Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. Eu sou o Gabriel, líder do movimento. Não sou não. Bom, hoje o nosso tema do podcast é bem interessante. A gente vai falar sobre como você vai descobrir a sua precificação, o valor que você precisa cobrar do seu cliente de maneira concisa, mas principalmente eu quero olhar para esse podcast para um viés assim, ó, de descoberta, para que você entenda não só como calcular a sua precificação, mas como você deve considerar o nível de especificidades da sua mão de obra. Por exemplo, instalações elétricas, comandos elétricos, automação residencial, automação industrial e assim por diante, tá? Bom, beleza? Beleza. A gente resolveu fazer esse podcast por causa do vídeo que a gente colocou, que a galera comentou lá, gostou bastante e tal, e assim, é um tema relativamente complexo, né? Sim. Uma das coisas que os eletricistas mais fazem no início da sua jornada é sair procurando tabela de preço por ponto, tabela de preço eletricista 2023 São Paulo. O clássico. Né? E aí? Como é que a gente começa esse podcast hoje, hein, Gabriel? Essa pergunta é a padrão. Sempre que a gente entra nesse ponto, literalmente as perguntas é isso. Como que eu cobro? Everton, você tem tabela de preço por ponto? Quanto que eu devo cobrar no serviço XYZ? Então, respondendo essa pergunta, acho que já elimina a principal dúvida da galera. Legal. A gente tem, o Everton, aqui na Sala da Elétrica, uma tabela de preço por ponto? Não tem, nunca teve e nunca teremos. Mas por quê? A verdade é que assim, ó, quando a gente começa a analisar a iniciativa de um profissional e exercer a independência ali, né, ou seja, se tornar independente, ele está criando uma visão de empresa. Ele quer ter uma empresa, né? E eu costumo dizer uma frase que é a seguinte, né, que a empresa tem a obrigação de satisfazer o desejo do dono, né? O que isso significa? Então eu tenho que entender quais são as coisas que eu abri mão para abrir minha empresa e o que vai acontecer ou o que precisa acontecer para que eu olhe para trás e falo assim, valeu a pena, né? Então, quando o eletricista ele vai, ou qualquer área, mas vamos falar do eletricista que é o nosso público aqui, ele se torna independente, ele tem alguns desejos. Primeiro, o desejo dele é ter um salário ok, um salário bom para ele. Só que quando eu falo do salário bom para mim, é um salário bom para mim. Não necessariamente esse mesmo valor que eu penso é o que você pensa. Então, eu quero 3 mil reais por mês e você quer 10. Então, como é que a gente equaliza essa equação aqui, né? Como é que eu vou cobrar no meu processo de precificação? A mesma coisa que você, sendo que nós temos objetivos diferentes. Talvez quem está ouvindo agora a gente vai falar assim, mas só que nesse caso aí, só o outro eletricista vender mais do que o 1. O que quer 10 vender mais do que quem quer 3. Mas não é assim que funciona. Vender mais, muitas vezes, exige algo que a gente não consegue multiplicar, que é o tempo. Né? Então eu preciso cobrar mais caro do que o outro que cobra mais barato. E tá tudo bem. Só que aí eu preciso ter todo um processo de construção de um orçamento, de geração de valor, de conseguir transmitir para o meu cliente que eu sou a melhor opção, mesmo sendo mais caro, e, mais importante, encontrar quem paga mais caro para mim. Que você vai encontrar. Recentemente aconteceu aqui com a gente mesmo, né? A gente fez um orçamento lá
Se eu vou fazer um orçamento mais alto para que a gente não feche serviço, e cobrei mais alto do que eu cobraria tradicionalmente, e o cliente fechou. Tá tudo bem, né? Sim. Mas, além do salário que eu coloco como objetivo, também tem outras coisas. Vamos supor que eu tenho um objetivo de R$ 3.000 de salário, mas eu não tenho um escritório, não tenho uma oficina, não tenho um aluguel para pagar da minha empresa, da minha empresa. Já você já montou uma oficina, você tem ali sua bancada, sua montagem de painel na área industrial, você também tem ali você tem um aluguel para pagar desse local, você tem os custos maiores do que o meu. Então, além da empresa ter que satisfazer o seu desejo de salário, ela tem que pagar as contas que você gerou para que ela pudesse existir. Eu não tenho custo de locação de imóvel. Você tem o custo de locação de imóvel. Se o custo é maior, você vai ter que receber mais pelo que você está prestando de serviço para que você consiga honrar os seus compromissos. Sim. Mais um fator para fazer seu preço provavelmente ser maior do que o meu. Outra coisa também, em terceiro lugar, a empresa ela é um ser, né? Ela é uma pessoa jurídica. É um ser. Ela precisa também ter um salário dela, que é o lucro. Então eu vou estimar aqui, eu vou projetar que eu quero que a minha empresa por mês ela tenha cerca de R$ 2.000 de lucro para que eu consiga, na verdade, mostrar para mim mesmo e para a empresa que ela está dando certo. Só que aí eu falo que eu quero R$ 2.000 de lucro, você fala que você quer 5. Então a somatória desses valores está totalmente discrepante, né? Vamos supor que eu estou aqui, calculo o meu preço por hora, e a gente não vai falar de preço por hora em si, em como calcular em si, ou vamos falar? Vamos também? Vamos falar mais pra frente. Legal. Mas aí o meu preço por hora deu, sei lá, R$ 70. O seu deu R$ 140. Deu o dobro. Não necessariamente você vai ter que fazer o dobro de serviço por R$ 70 para equalizar e muito menos abaixar o preço para vencer o meu orçamento. Eu preciso encontrar formas diferentes de atrair o cliente necessário que se qualifique ali com aquele meu preço e enxergue valor na minha prestação de serviço, na minha empresa, e que, obviamente, ele esteja apto para pagar ali, que eu consiga atrair muitos desses clientes, né? Agora, de novo, se esses dois exemplos que a gente fez esse discurso até aqui, se eles fossem atrás de uma tabela de precificação e baixassem lá uma tabela de preço, ia ser correto esse preço por esses dois exemplos? É um tiro no escuro. Ele pode acertar sem querer. Exatamente. Mas a chance é muito pequena. Talvez para quem cobraria menos ficasse muito alto, talvez para quem está cobrando mais vai ficar muito baixo, então fica... Ou ele ia ter que abrir mão do salário que ele deseja, ou abrir mão do lucro que ele deseja para a empresa, ou pior, não pagar algumas contas, atrasar. Exatamente. Que é muito comum acontecer. Exatamente, né? Exatamente. Então, não dá para você ir no susto. Eu costumo dizer, né, que para você subir para a primeira divisão, você tem que jogar na segunda divisão como time de primeira, né? Então, o que isso significa, né? Normalmente quando a gente observa um campeonato brasileiro, por exemplo, 4 times rebaixam para a segunda divisão e 4 times sobem para a primeira divisão. Os times que sobem para a primeira divisão, tradicionalmente, são os times que normalmente caíram o ano passado. E principalmente aqueles que são maiores. A gente está vivendo agora em 2023, aconteceu ontem, né? O seguinte cenário: o Santos caiu para a segunda divisão e provavelmente, dependendo da estrutura e como for, é provável que o ano que vem ele suba de novo. Por quê? Porque os caras já sabem jogar jogo de primeira divisão. A diretoria sabe jogar jogo de primeira divisão. Uhum. Então, quando for para a segunda divisão, vai jogar na segunda divisão como time de primeira. E aí fica injusto. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você jogar o jogo de primeira divisão na segunda, você alcança a primeira. O legal é que nunca vai ter a primeira, de fato. Você sempre vai estar na segunda divisão. Né? Aumentei a minha expertise, desenvolvi novas habilidades. Agora já sei cobrar, e agora estou na primeira divisão. Mas agora vou atrair cliente. Então você vai sempre buscar a primeira divisão. Sempre vai ter clientes maiores, você pode conseguir. Exato. A cada degrau de uma escada que você sobe, você enxerga um degrau a mais lá em cima, né?
Então Uhum. você sempre vai estar nesse ciclo. É isso que eu quero dizer com essa analogia aí da primeira e segunda divisão. Então, é por isso que a sala elétrica nunca teve uma tabela de ponto, de preço, padrão. Nunca teve, né? A gente E, sempre teve, assim, uma forma deles conseguirem elaborar os seus próprios orçamentos. Planilha de orçamento, o aplicativo orçamento incontestável e assim por diante. e qual que é a melhor forma dele precificar? É por hora? É por ponto? Qual que é a melhor forma? Seja por eletricista iniciando ou eletricista que já está ali um bom tempo, com experiência? Precificar tem dois pontos, tem duas análises para a gente ser feita. É a forma que eu calculo a precificação e a forma com a qual eu demonstro para o meu cliente o meu preço. Ok? Então, precificar, ou seja, calcular aqui meu alicerce para que eu consiga determinar quanto que eu tenho que cobrar nos meus orçamentos, não naquele orçamento, nos orçamentos. Eu vou calcular minha base de preço. Essa você vai ter que considerar sempre preço por hora. Sempre. Por quê? Porque você vai considerar o quanto de tempo que você dedica para fazer as ações durante o mês e você vai precificar com base nisso. Agora, como é que eu demonstro para o meu cliente? Para o meu cliente, não importa como é que eu vou colocar. Se é por ponto, se é por hora. Por hora eu não aconselho muito não. A demonstração, né? Se é por ponto, metro quadrado, por empreitada, não importa. Desde que você calculou o seu preço, levando em consideração a quantidade de horas que você é capaz de executar dentro de um mês. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso gerar um resultado de 10 mil reais para que eu consiga ter os meus 5 mil reais de salário, pagar os meus 2 mil reais de custos e ter 3 mil reais de lucro da minha empresa. Eu preciso gerar 10 mil reais por mês. Se eu gerar 10 mil reais por mês, eu posso olhar para trás e falar assim, opa, tá valendo a pena aquelas decisões que eu tomei de me tornar independente. Então é isso que eu queria. Beleza, 10 mil reais por mês. Só que, para gerar 10 mil reais por mês, eu preciso entender que durante um mês eu tenho uma capacidade de executar o meu serviço, de executar o serviço dos meus clientes. Essa capacidade é o meu tempo. Então eu tenho, por exemplo, 100 horas por mês que eu consigo executar o tempo de eletricista. E se eu tenho 100 horas, então eu tenho o seguinte, 10 mil reais. Eu tenho 100 horas que eu posso executar, 10 mil dividido por 100 horas, eu tenho 100 reais por hora que eu tenho que cobrar. Legal, então o meu cálculo, né, etapa 1, eu sei, é 100 reais por hora a minha capacidade, o meu preço que vai pagar as contas, pagar meu salário e gerar lucro para minha empresa. É 100 reais por hora que eu tenho que cobrar. Eu tenho então que vender 100 horas por mês dos meus serviços. Ah, mas 100 horas é muito pouco. Não é pouco, né? Porque parte das horas você está vendendo o serviço, e quando você vende serviço, você não está executando. Elaborando orçamento, indo na loja de materiais elétricos, assistindo um podcast ou ouvindo um podcast. Você está desenvolvendo habilidades, né? E as outras horas você está executando o serviço de eletricista. É por esse executar o serviço de eletricista que o seu cliente está te pagando. Sim. Né? Então, se você está né, empreendendo sozinho, é provável que você tenha no máximo 120, no máximo, chutando alto, se você tiver mesmo 150 horas por mês de prestação de serviço. De elétrica em si, que é o que o seu cliente paga. Então, 100 reais por hora. Calculei. Agora eu vou demonstrar isso no meu orçamento. O orçamento é o seguinte, eu vou olhar para aquele serviço e falar assim, olha, eu acho que dá para fazer isso aqui em 10 horas. R$ 1.000 vezes 10 horas. R$ 1.000 não, 100 reais vezes 10 horas, R$ 1.000, né? Falei a resposta antes, né? E aí eu mostro por empreitada. Ah, eu posso mostrar por metro quadrado? Pode. Quando você vai olhar e falar assim, ó, pô, por metro quadrado aqui eu vou levar cerca de 2 horas para fazer. Vão ser 10 metros quadrados, então 10 metros quadrados vezes 100 reais, os mesmos R$ 1.000. E assim por diante. Esse é o fluxo necessário para que eles consigam ter a visão de preço. Agora, se é por ponto, se é por hora, não importa. Entendi. E no caso, no começo você falou que você não recomenda cobrar por hora. Por quê? Tem algum motivo? Quando você chega no seu cliente e fala assim, eu vou cobrar por hora aqui no seu serviço. Você me contrata para ser o eletricista. Aí eu falo assim, beleza, vou fazer meu orçamento, aí eu falo para você, vou cobrar meu orçamento por hora. Eu vou demorar 10 horas para fazer, então vai ser R$ 1.000. Só o fato de colocar que é por hora, o cliente pode pensar assim, se esse cara atrasar, vai fazer em 15 horas, vai ficar mais caro. Então eu gero objeção no meu orçamento
E aí a gente sabe que objeção é tudo aquilo que o cliente conta para ele mesmo, na mente dele, para evitar de te contratar, certo? Isso que é uma Sim. objeção. Então, se eu coloco termos ali no meu orçamento que faz com que o meu cliente reflita a respeito da minha integridade, eu diminuo a probabilidade de vender para ele. E cria até objeções. Exato. É melhor vender por empreitada, por metro quadrado, por, por ponto também, mas o cálculo sendo feito na base, no alicerce por hora. Mas eu mostro para o meu cliente por empreitada, por exemplo. Ó, vai ficar 10 mil reais fazer. Ele sabe que é 10 mil reais, ponto. Ele não tem uma dúvida de vai ficar mais caro ou mais barato, dependendo do tempo. Entende? Por isso que eu falei que não é recomendável demonstrar por hora. Entendi. E é importante isso. E teve até um detalhe que você comentou do eu empreendedor, que é o cara que tá ali sozinho, e é importante todo mundo saber, né? Que até você já começou sozinho, a Sim, sala elétrica em si. sim, Só sim. que hoje você tem um time. E esses dias eu tava vendo até um outro podcast da Bianca Andrade, ela tá comentando que tem que ter uma meta Sim, de até quando você quer ficar sozinho. exato. Na verdade eu considero esse assunto surge direto aqui nas mesas, nos bastidores, porque assim, muitas pessoas me perguntam, Everton, vale a pena eu me tornar, eu virar MEI? Ah, e eu tenho alguns pontos de vista a respeito disso, né? Então, eu costumo dizer que depende. Por quê? O MEI só vale a pena, no meu ponto de vista, se você abre um MEI para virar um independente, mas colocando uma meta de quando é que você vai virar a chave do MEI para ME. O MEI te limita hoje a 81 mil reais por ano, está em análise para aumentar esse valor nos próximos anos, mas 81 mil reais por ano. E quando a gente fala 81 mil reais por ano, vai dar 6 mil e pouco por mês, não é isso? Deixa eu ver aqui, 81 mil reais dividido por 12 meses, 6.750 reais. Cara, 6.750 reais parece bom quando a gente olha para um salário. Mas para quem tem uma empresa, tem custos, o lucro da empresa e o salário envolvido aqui. Talvez não seja suficiente para você. Então, assim, você precisa colocar as metas durante os seus próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos, que é quando é que você vai estar virando essa chave. Sozinho, vamos supor, MEI, aí eu cresço para me tornar ME, passo dos 81 mil reais por ano, viro ME, desse ME eu começo a ter um time, então eu preciso colocar essas metas, porque senão eu estagno, fico parado. E se você não cresce, você é atropelado, simples assim. Sim. Alguém vai crescer e vai passar por cima de você. Então não dá para ficar parado. Uhum. E tem muita gente que ele não quer crescer. Esse é o problema. Ah, eu tô ganhando meu dinheiro aqui e tá bom. Então, mas quanto tempo que esse cara vai aguentar subir na escada, descer da escada, subir na laje, descer da laje, entendeu? Sim. Então, tudo bem, eu não quero ter time. Ah, ok. Então, o que você está trabalhando? Em fazer uma. Você está estudando além de elétrica e empreendedorismo, você está também estudando a parte financeira para você fazer investimentos e você ter, por exemplo, um ativo, um passivo, na verdade, ali que te gere ao longo do tempo um dinheiro que vai ser a sua aposentadoria quando você tiver 60, 70 anos. Legal, ótimo. Vai lá, trabalha, ganha bastante dinheiro, investe nesse seu passivo aí, no seu ativo, na verdade, no seu Uhum. ativo, para que você consiga ter esse dinheiro lá na frente, enquanto você vai aqui, ó, administrando os seus passivos, né? Ou seja, agora você está trabalhando para ganhar dinheiro, trocando seu tempo por dinheiro. Lá na frente esse dinheiro vai trabalhar por você. Beleza. Agora, será que está fazendo isso também? Será que está investindo em alguma coisa para, não sei. Ah, eu estou comprando casa, beleza. Aluguel, ótimo. Ah, estou investindo na bolsa, ah, beleza. Mas será que está fazendo? Uhum. Assim, parado não pode ficar, É. né? E uma dúvida muito comum, Everton, que é, no caso do cara que quer ter equipe, a precificação muda alguma coisa? Não muda em nada? Como eu devo precificar se eu tenho uma equipe? Ou eu desejo ter uma equipe? Mas vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. É assim, eu não posso sofrer por antecipação. Então, o que a gente mostra, está mostrando aqui hoje, vai ser aplicado bastante pro independente ali, que tem um ajudante, que tem. Mas quando eu começo a montar um time, aí eu tenho duas coisas que acontecem. Primeiro, que meus custos, eles aumentam significativamente. Só que junto com os custos, aumenta também outra coisa importante. A minha capacidade de atender os clientes, porque o meu tempo aumenta também.
os R$ 100 que acontecia quando eu era sozinho, agora vira, por exemplo, 400 horas por mês. Eu tenho duas equipes agora, cada uma pode trabalhar 200 horas, enquanto eu estou fazendo a venda do serviço, eu estou fazendo a captação de clientes, eu estou fazendo a parte de estratégia do negócio. A parte tática e estratégica é eu que estou fazendo. A parte operacional é o meu time. Então agora eles possuem cada um dos times ali 200 horas, então eu tenho 400 horas. Eu quadrupliquei a minha capacidade de entrega de serviço. Por sua vez, eu consigo aumentar ali a minha quantidade de receita no mês. E é interessante que aumenta, quadruplica o time e não quadruplica o seu valor, o seu preço. Isso não é diretamente proporcional. Pode ser se você quiser, mas não é. Então isso é interessante também. Eu aumento a minha capacidade de execução e meu preço não vai aumentar proporcionalmente. Isso é interessante. Bacana. E se eu tenho sócio? A mesma ideia ou não? Se é eu e meu É a sócio mesma somente. ideia. É a mesma ideia. E o legal do sócio é o seguinte, né? Ó, olha só. Quando eu tenho um sócio, aí eu comecei com um sócio. Sou eu e o Gabriel. Everton, mas aí agora são 2 salários. Eu não vou ter que cobrar muito mais caro? Não. Da mesma maneira, aí eu tenho a seguinte visão, olha só que interessante. A pergunta que se faz é: os sócios eles são os dois eletricistas? Sim, legal. Eles dois trabalham sempre juntos? Sim. Então um trabalho que eu entregava em 10 horas, agora eu entrego em 5. Então eu aumentei a minha necessidade financeira. Agora não é só R$ 3.000 de salário, são 6. 3.000 e 3 seu. Então meu preço por hora vai aumentar. Só que quando eu vou lá olhar o serviço, aquele serviço que eu olhava quando eu era sozinho, eu falo, isso aqui vai demorar 10 horas para fazer. Agora com o sócio, eu vou olhar e falar, isso aqui vai demorar 6 horas para fazer, não é mais 10. Então eu aumento o preço por hora, mas agora eu consigo olhar e precificar em um tempo diferente porque eu tenho uma mão de obra me ajudando. Então talvez aumente um pouco o meu preço por hora do que quando eu estava sozinho, mas também não vai ser proporcionalmente. Ah, Everton, não, mas a gente vai fazer os trabalhos, cada um vai fazer um trabalho. Então, ótimo, olha só, agora vocês têm uma necessidade financeira de R$ 6.000 por mês para realizar as suas as obrigações financeiras da empresa com o time, que é pagar o salário de vocês dois. Só que, ao invés de ser 100 horas por mês, já que vocês, cada um trabalha em uma frente diferente, enquanto um faz elétrica, o outro vai fazer ar-condicionado, sei lá, uma coisa assim, ou os dois fazem elétrica, só que em frentes separados, eu não tenho mais 100 horas, eu tenho 100 horas de cada um. Então agora eu tenho 200 horas no meu cálculo para que eu consiga precificar. A verdade é que, independente do contexto, como a gente está falando aqui, o que a gente pode observar é o seguinte: o único impasse que você vai ter no início é encontrar as 100 horas, as 200 horas de serviço para prestar. Trazer cliente suficiente para que você consiga compreender, completar ali a sua jornada de tempo técnico que você precisa vender, porque o seu preço foi levado em consideração nesse tempo. Então eu tenho R$ 10.000 e eu consigo prestar serviço. Eu tenho uma necessidade financeira de R$ 10.000 e eu consigo prestar 100 horas por mês. Então o meu preço por hora é, na verdade, R$ 100 que eu vou cobrar dos meus clientes. Agora é o seguinte, tem os R$ 10.000, só que tem um sócio, então não é mais 10, é 13. E como eu estou com sócio, a gente está objetivando algumas coisas aqui, ao invés de R$ 2.000 de lucro, são, na verdade, R$ 4.000 que eu quero de lucro agora. Então, 13, R$ 17.000 eu tenho que fazer no mês. Só que o meu tempo agora não é mais 100. O meu tempo é 200. Então, eu pego aqui, R$ 14.000. Ah, o custo vai aumentar também. Então, eu estou fazendo um exemplo só aqui. Então, aqui, R$ 14.000 dividido por 200 horas. Eu fiz essa conta? Besteira, né? Beleza, mas tudo bem. Abaixou o preço por hora. R$ 70 a hora agora. Uau. Só que, é claro, os sócios nunca vão trabalhar sozinhos, né? Então, parte do tempo eles trabalham sozinhos, parte do tempo eles trabalham juntos. Então, eu vou ter que dividir e vou estudar no meu mês como é que isso funciona. Então, eu sei o seguinte: tradicionalmente, nós temos aqui juntos 100 horas para a gente pensar por mês, para a gente trabalhar junto. Só que, via de regra, 40 dessas horas do mês, na verdade, nós estamos cada um em uma obra diferente. Então, eu tenho, minha precificação vai ficar um pouco mais complexa, mas só para vocês entenderem. Eu tenho 60 horas do meu mês que eu precifico trabalhando junto com o Gabriel, e outras 40
horas vira 80, que é 40 horas minha e 40 horas do Gabriel. E aí a gente vende esse serviço. Aí o meu objetivo é, tenho que encontrar cliente suficiente para vender essas minhas horas que eu planejei. Se eu encontrar os clientes, aprovar os orçamentos, eu faço os meus 17 mil reais. Esse pode até ser o nosso próximo tema do podcast, como encontrar clientes para alcançar essas 100 horas que eu estabeleci. Legal, gostei. Porque não é só pensar na parte técnica. É porque o eletricista classe A, ele tem 4 pilares. A parte técnica é só a primeira. É 25% só. É. Exatamente. Tem a máquina de atração de clientes, fechamento e tem o orçamento. Esses três tem que estar muito alinhado, porque não adianta nada. Ser bom tecnicamente é só obrigação. Exato. Não é diferencial. O cliente não vai achar você mais bonito ou melhor porque você tem um curso de NR10 ou porque você sabe a ABNT 5410. Não adianta. Você tem que saber atrair o cliente, saber fechar o cliente, saber fazer um orçamento incontestável e assim por diante. Aliás, esse tema aqui do podcast aqui está dentro do pilar do orçamento incontestável, né? Da precificação. Exatamente. É isso aí. E uma pergunta, Everton. Que a gente começou falando da tabela de ponto. Uhum. Para o eletricista, que antes ele usava a tabela de ponto e agora ele fez a precificação correta, usando os 3 pilares. O preço aumentou. Dá um susto isso aí, dá um frio na barriga. Precificar, nossa. Antes os clientes até me pediam desconto. O que eu devo fazer agora? Olha, o Rosivaldo é um mentorando nosso. Ele participou da imersão Eletricista Classe A e ele está na mentoria Eletricista Classe A também. Aí o que acontece? Há uns 3 ou 4 encontros atrás, a gente identificou que ele precisava, não vou expor aqui o que aconteceu, mas a gente identificou que ele precisava aumentar o preço dele. Ó, Rosivaldo, você precisa aumentar o seu preço. Porque se você não aumentar o seu preço, você não vai alcançar seus objetivos financeiros, cara. E a empresa tem a obrigação de atender o desejo do dono, simples assim. Então aumenta o preço. Ah, mas aumenta. Aí ele procrastinou. Não aumentou no encontro depois, não aumentou depois. Aí chegou uma hora que a gente, poxa, já falamos, você não aumentou, isso aqui é uma mentoria, você precisa pelo menos provar que eu tô errado. Fala, aumenta e fala que eu tô errado, pelo menos. Pô. Beleza, aí ele foi lá e aumentou o preço. E o primeiro serviço que ele orçou, ele já fechou. Com preço maior. Quase, deixa eu ver aqui, ó, para não falar besteira. Mas eu acho que foi quase 40% a mais. Ou seja, qual é o problema dessa questão de aumentar o preço? Né? O problema é que, na verdade, você acha o seu preço caro. Você aumenta o seu preço, aí você fica achando que está caro. Não é o seu cliente que está achando. Sim. Aí, quando você entra no fechamento, achando que seu preço está caro, você não vai vender. Travou meu WhatsApp aqui. Eu ia ver aqui, mas travou o WhatsApp. Então, e algo que é legal eles entenderem, eu também tive que aprender isso, que é, ou você aumenta a sua capacidade, no caso aqui a capacidade de mostrar o seu preço, o porquê que você cobra mais caro, ou você vai diminuir o seu sonho. No caso, o Rosivaldo, ou ele tinha que aumentar o preço dele, ou ele tinha que diminuir o quanto ele queria ganhar de salário, ou o lucro da empresa. E obviamente ele não queria essa segunda opção. Exatamente. Então só sobrou uma. Aumentar o preço. Exatamente. Isso é muito importante e faz uma diferença danada. Né? Primeiro, eu tenho que aumentar meu valor percebido para que meu cliente consiga entender que eu sou a melhor opção para ele. Começa assim. Segundo, se o meu preço, eu estou acostumado com o meu preço X, eu aumento o preço, eu vou gerar esse desconforto. Isso em todo mundo, não é? Ah, Everton, quer dizer que agora você pode aumentar seu preço, que você tá nem aí, você vai lá aumentar. Não, a gente também aqui tem essas conversas de aumentar, diminuir o preço às vezes, tudo mais. Uhum. Mas você não pode lutar contra algumas coisas. Por exemplo, para que eu consiga vender o meu preço mais caro, eu preciso só gerar mais valor. É o que você está falando. Então assim, qual que é a diferença do preço e valor? O preço é o quanto eu cobro do meu cliente. O valor é quanto o meu cliente acredita que deveria custar. Por que a galera que usa o aplicativo Orçamento Incontestável, eles... Cara, vou ver se eu consigo ler aquela mensagem aqui, que meu WhatsApp travou aqui. Mas, hoje eu recebi um feedback assim.
Eu recebi um feedback assim, Everton, olha só, a cliente elogiou meu orçamento porque eu fiz com um aplicativo e estava totalmente detalhado, tal, com o bônus. Por que aconteceu isso? Primeiro, porque ele fez um bom trabalho, óbvio, na hora de elaborar o orçamento. Mas porque tem um método ali, gera mais valor, eu consigo demonstrar que eu estou valendo mais do que o preço que eu estou cobrando. E tem outro detalhe, provavelmente ela já viu vários outros orçamentos e não é que nem esse aí. Não Esse é. aí explicou certinho pra ela o que ele iria fazer, explicou exatamente qual que era a dor dela. E quando ele entende melhor que ela a dor que ela tá passando e que ele consegue resolver, meu, provavelmente fechou esse orçamento aí. Eu nem sei, mas provavelmente já fechou, né? Já fechou. E assim, explicou certinho, mas com técnica. Sim, não é de qualquer jeito. Não, tem técnica, né? Então tem a técnica SBP, a técnica do bônus, da garantia condicional e da garantia incondicional, da técnica de aumento de valor percebido com os clientes, da técnica do forma de pagamento, ou seja, tem um monte de técnica envolvida dentro do orçamento incontestável. Que se eu não sei, eu não faço. E se eu não faço, eu diminuo a minha probabilidade de vender. Simples assim. E Everton, um dos maiores erros aqui do eletricista é aumentar o preço dele e simplesmente enviar pelo WhatsApp. Qual que é o problema disso aí? Explica pra gente. Cara, é complicado que assim, ó. Quanto mais caro você quiser cobrar, mais você vai ter que demonstrar valor. Sim. Então, um atendimento personalizado, ele sempre é algo que vai fazer com que você tenha mais valor percebido. Bom. Outra coisa também, o orçamento incontestável, se você faz a estrutura do orçamento incontestável de fato, você vai perceber que, na verdade, ele gera valor percebido em função de alguns elementos que estão durante a construção do orçamento. Se eu envio esse orçamento para o meu cliente, simples assim, vou lá e envio para ele, pode ser um documentado mesmo, igual o orçamento incontestável lá no WhatsApp. O cliente pode olhar e falar, nossa, que orçamento bem construído e tal. Só que ele não vai passar por todas as etapas. Ele não vai ler tudo que tem que ser lido. Ele vai no preço. Se eu apresento o meu orçamento pessoalmente, ou eu ligo para fazer a apresentação do orçamento para o meu cliente, o que acontece? Eu faço ele obrigatoriamente passar pelas etapas de persuasão, de construção de valor, da técnica SBP, do objetivo, do memorial descritivo, com a técnica também do bônus. Nessa primeira etapa aqui, ó, com a técnica da tripla confirmação. Aí depois eu tenho a tabela de investimento. Aí eu tenho a técnica da apresentação da forma de pagamento. Sim, se eu não apresento para ele pessoalmente ou por ligação isso, ele não vai passar por essas técnicas. E aí eu diminuo a minha possibilidade de conseguir vender. Então eu quero vender mais caro, ok, mas vai trabalhar mais. Mas vai ganhar mais dinheiro. Né? Então assim, esse é o problema. Se você aumentar seu preço e mandar o seu preço pelo WhatsApp, talvez você não feche. Quer aumentar e fechar? Faz do jeito certo. Não é só vir, ouvir esse podcast. Aumentar o preço. Vou calcular aqui, beleza, o meu preço que eu tenho que cobrar é X. Beleza, vou lá só fazer isso aqui, vou colocar em todos os meus serviços e acabou, vou fechar. Não, tem que assistir esse podcast, ouvir esse podcast, depois ir no outro podcast nosso que fala sobre os 7 passos do orçamento incontestável, depois ir no como apresentar o orçamento incontestável. E aí, beleza, aí você fez a coisa certa. O cara que quer encurtar tudo isso, Everton, tem alguma planilha que ele pode usar? Alguma coisa? Cara, você pode encurtar isso de uma série de formas inteligentes e não inteligentes. Eu falo não inteligentes assim, não que você seja burro, tá? Por favor. Não me... Mas assim, ó, quando a gente quer encurtar, a gente quer diminuir o tempo, né? Exato. Mas assim, o único lugar que tem as técnicas que nós colocamos aqui dentro desse podcast, de todos os nossos podcasts, são as técnicas que nós mesmos construímos. Nós temos o aplicativo Orçamento Incontestável. E, aliás, no momento em que eu gravo esse podcast, a gente está com uma promoção nele, né? Exatamente. Se eu falo aqui o preço da promoção? Pode falar. Vou falar então. Tá R$29 por mês. Ele é 49, né? Mas para a reta final de 2023, a gente vai fazer por R$29 por mês. Então é o seguinte. Quem encurtar, usa o Orçamento Incontestável aplicativo, tá? Por quê? Porque ele vai te trazer uma rapidez, um cálculo do seu preço, elaboração do orçamento com técnica, e se você apresentar esse orçamento que você vai elaborar, cara, você vai fechar o serviço. Ou a probabilidade de se fechar vai ser muito maior. Então o aplicativo Orçamento Incontestável é a solução. Aliás, a gente está negociando o aplicativo para fornecer para uma grande empresa, não posso falar aqui ainda, mas uma grande empresa aí e tal,
vai entregar. Bom, ou seja, se as grandes empresas multinacionais estão acreditando no produto, imagina você, cara. Você tem que vir logo, bicho. Vem pra cá, vem. Sim. E ele pode contratar esse serviço, esse produto do aplicativo e pode colocar esse custo no na própria precificação dele. Exatamente. Lá no campo lá de despesas, perdão, de custos da sua empresa, você coloca o custo do aplicativo no seu custo, que aí você vai fazer a sua precificação. Quando você vender, você pagou com a venda do serviço o seu aplicativo. Então, é de graça, na verdade, se você olhar por esse lado da moeda. Sim. O link tá na descrição, tá no QR Code, tá no onde você quiser. Mas é só você entrar orçamentoincontestável.com que você vai ver essa oferta válida até o dia 31 de dezembro. Exatamente. Né? Sem muitas delongas aqui. E Everton, é uma pergunta muito comum essa aqui também. Ah, Dou ou não dou desconto pro meu cliente? Ave Maria, hein? Meu cliente pediu desconto. Eu dou pra ele? E aí? Dá ou não dá desconto? Eis Né? a questão. Eis a questão. A verdade é o seguinte, né? Eu posso trabalhar, existem profissionais que trabalham com uma margem no preço para que eles possam dar desconto. Então, na precificação, ele já colocou ali 15% que é para que ele consiga dar desconto para o cliente. Tem profissionais que já fazem isso. Mas eu sou da seguinte opinião. Eu vou tentar não dar desconto, porque eu vou colocar a técnica do bônus da maneira correta, porque aí quando eu coloco a técnica bônus da maneira correta, eu consigo, na verdade, diminuir a quantidade de solicitações de desconto no meu orçamento. Isso é fato, isso acontece. Mas, se você for dar o desconto, se o cliente pedir um desconto, se você for dar, você nunca vai dar um desconto simplesmente. Você sempre vai dar um desconto com uma regra, com uma obtenção de compromisso. Por exemplo, me pede um desconto. Everton, me dá um desconto na comunidade Eletricista Olha Classe só, A? a comunidade ela custa R$ 1.297. Tá. Eu posso até verificar para você o desconto. Se eu conseguir aqui para você R$ 300 de desconto, você fecha comigo hoje? Fecha. Legal, então deixa eu ver aqui. Bom, eu consigo. Você vai querer fazer como? No cartão de crédito ou no pagamento à vista? No cartão. Entendeu? Então assim, ó, eu nunca falo, não, beleza, eu dou desconto. Aí o cara vai virar pra mim e falar assim, não, então eu vejo e a gente fala depois. Não, pô. Se eu te der esse desconto que você tá me pedindo, eu posso até negociar o desconto. Ah, você vai me dar R$ 300 de desconto. Eu falo, não, se eu conseguir 200, se eu conseguir 100, eu sempre vinculo o desconto com uma obtenção de compromisso de fechamento. Aí sim pode dar o desconto. Mas não é, não, eu faço sim por esse preço aí. Não. Nessa aí, distribuindo desconto Não, por aí. eu falo, ó, se eu conseguir fazer nesse preço aqui, eu tô dando uma olhada aqui nos meus cálculos. Se eu conseguir fazer nesse preço, você fecha comigo? Fecha. Então beleza. Aí eu vejo, posso fazer nesse preço? Posso. Então, bora. Vai lá e fecha com desconto e vinculando uma obtenção de compromisso para esse desconto. Exatamente. Mas sempre olhando a sua precificação. Você deu a margem, porque senão ele sair dando desconto para todo mundo. Ferrou, pô. Ferrou. Ou ele não vai conseguir alcançar a meta dele de faturamento para conseguir pagar o salário dele, o custo e nem o lucro. Exato. Então, ou ele vai diminuir um desses três, ou não vai. O que acontece é que, na verdade, ele vai sentir falta desse dinheiro em algum momento, né? Vai. Ou é na conta da empresa, ou é na hora que vai comprar um novo martelete, um novo alicate amperímetro, ou é na hora em que ele for pagar as contas dele. Então, assim, você tem que ter clareza e você tem que olhar. Esse desconto vale a pena eu dar desconto? Sim ou não? Se sim, ok. Se não, não dá. Simples assim. Sim. E tem o oposto disso. E foi até o caso de um dos nossos alunos, nossos imersos, que é o Guilherme, que o cliente dele não negociava. Ele passava o preço e o cliente fechava de cara. Exato. Ele tinha agenda lotada, só que isso também é um problema. Inclusive, você falou isso ao vivo com ele, numa live no Instagram. Olha só pra você entender, ele virou pra mim no meio de uma live e falou assim, Everton, putz, eu não sei se eu vou ou não participar da imersão Eletricista Classe A. Eu falei, por quê? Porque meus orçamentos tudo fechado, cara. O orçamento que eu mando tá fechado. Eu falei, isso é bom ou é ruim? Ele, é bom, tô serviço pra... Tá. Cara, tá. Me fala uma coisa, se todo orçamento que você faz, o cliente fecha, o que pode estar acontecendo? Uma hora da história que eu consegui trazer da boca dele até o seguinte,
Pô, se todo orçamento que eu mando não tem negociação, e negociação faz parte do processo, todo orçamento que eu mando já fecha, então tá barato o meu preço, pô. Sim. Aí eu virei nessa mesma live e falei pra ele assim, Guilherme, faz o seguinte, como é que tá o seu mês? Bateu meta, como é que tá? Não, tá legal, tal. Tava na reta final do mês. Falei, tem algum orçamento que você poderia perder aí, que você tá elaborando? Não, tem um aqui. Aí ele falou que ele tinha colocado esse orçamento, não ia fazer tanta falta, claro que faz falta, o valor é alto, mas ele falou que poderia abusar nesse orçamento. Ele estava com um orçamento lá para iluminação e automação residencial de 10 mil reais para fazer. Aí eu falei, cara, aumenta aí uns 30% desse orçamento antes de passar, beleza? Beleza. Aí ele foi loucão ainda, ele pegou e dobrou o preço, 21 mil reais. Era 10.500, ele dobrou para 21 mil. Não, cara, vamos ver. Se a gente negociar aqui, eu abaixo para uns 17, 15. Se chegar em 10 ainda, talvez até feche. Ele passou por 21 mil reais, o cliente negociou com ele para fazer em 21, ou para fazer em 20 mil. E ele vendeu por 20 mil. Uau. Então assim, é importante eu ter esses feelings, né? Ó, o Bruno, a televisão aqui, eu tava esperando você ver antes de te falar, mas você não viu. Bom, a questão do desconto, a questão do preço muito baixo, eu preciso ter esses feelings de, cara, o preço tá barato ou tá caro? Aos olhos do cliente. Eu nunca penso com o meu bolso, eu penso com o bolso do cliente. No caso do Guilherme, ele estava achando que estava ok, o preço estava bom, na verdade estava barato. Depois disso ele aumentou o preço e ele quase que... Ele aumentou o resultado da empresa dele em quase 40%, se não me engano. Uau. E às vezes eu estou ali dando desconto sem necessidade para os clientes também. Sim. Então eu tomo muito cuidado com você. Muito, 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 muito. E para serviços diferentes, eu posso ter preços diferentes ou sempre fiz a precificação por hora é aquele para todos os serviços? Se você deve ter preços diferentes para serviços diferentes. O preço e o serviço estão vinculados com o conhecimento que você tem para aquela execução. Então, instalação elétrica residencial é um preço. Industrial é outro. Porque exige mais know-how, mais conhecimento. Sim. Para automação residencial, para automação industrial é outro. Como é que eu diferencio isso no cálculo do meu orçamento, da minha precificação? Lembra que eu falei que a gente usa o salário, custo e lucro como pilares ali. Provavelmente, para você mudar o tipo de serviço, o seu custo fixo não varia. Ele é um custo fixo ali. Sim. Não vai ter nada a mais por causa dessa prestação de serviço. A despesa varia, beleza. A despesa é todo o valor a mais que você tem que colocar quando você presta o serviço. Por exemplo, deslocamento para o cliente. Terminal Ilhós. Borne, terminal Amola. Isso tudo vai ter custos diferentes na prestação de serviço. Ou seja, são as despesas. Agora, o custo da empresa em si, telefonia móvel, taxa do MEI, contador, isso aí todo mês tem que pagar, tendo ou não tendo cliente. Sim. Então isso não muda. Mas o salário e o lucro da empresa, você pode dar um ajuste. Então, por exemplo, para esse serviço de montagem de quadros de painéis, quadros de comandos elétricos, eu vou colocar uma margem a mais, uns 40% aqui no salário e 40% no lucro e recalcular esse preço para a especificidade elétrica industrial. Esse é um detalhe importante, porque ele pode aumentar a oportunidade dele, pegando os serviços da elétrica industrial e assim faturando mais, tendo um salário maior. Quiçá tem uma meta interna seguinte, que ó, nesse mês eu preciso ter 100 horas vendidas, 60 horas de elétrica residencial e 40 horas de elétrica industrial. Porque aí ele consegue falar, pô, se eu fizer isso, eu consigo aumentar em 40%, em 20% o meu resultado, só pelo fato de estar colocando novas especificidades dentro da minha prestação de serviço. Sim. Eu falei 20% aqui, mas foi aleatório, tá, pessoal? Ok? Sim. E algo que eu só aprendi quando eu entrei aqui a trabalhar na sala de elétrica, que é a elétrica industrial, ela não é só na indústria. Não. Ela tem fora. Não, isso aí. Tá na padaria. Uma vez eu fiz um vídeo dentro do café aqui, cheirinho bom. Né? Foi. Tinha lá uma máquina que tinha um botão de comando elétrico, um contator, um relé térmico e um motor monofásico ali, pô. Um moedor de grão de café. Sim. Então, elétrica industrial não está dentro da indústria. Claro que na indústria tem muito, né? Óbvio, né?
Mas na padaria tem, no mercado tem a parte de refrigeração, você tem a parte de condicionamento de ar normalmente, dependendo do ambiente comercial, vai ter também. Você tem, por exemplo, a parte de residências, piscina, poço artesiano. Então sempre tem elétrica industrial dentro do processo. É só você olhar e entender as oportunidades. A oportunidade existe. Você só Tá precisa lá. olhar. Exatamente, tá aí, a oportunidade tá aí. E às vezes o cara tá ali olhando só para elétrica residencial, predial, e tá querendo aumentar o faturamento dele e não tá encontrando como. Às vezes a elétrica industrial pode Exato. ajudar e muito nele. Dá para aumentar bem colocar uma especificidade maior é interessante e aumenta o resultado, e vender o material agregado também aumenta o resultado. Que a gente já fez um podcast falando sobre isso. Tem um podcast inteiro falando de como você colocar o material, o fornecimento de material para você aumentar o seu resultado e até, quiçá, dobrar o seu resultado mensal com a mesma quantidade de clientes. Isso é incrível. E dentro do aplicativo ele também consegue cadastrar o material dele? É obrigatório lá no aplicativo, lá eu nem deixo o cara. Você pode não colocar material, tudo bem, mas você passa pela etapa lá de colocar o material e colocar margem no material quando você põe lá. Porque assim, o aplicativo ele segue o nosso método. Até que se tem alguém que entra lá e não acompanha o nosso conteúdo, talvez até Estranho, no estranhe, porque, cara, é muito fora do padrão assim o que a gente faz. Ninguém ensina como a gente ensina para vocês e também ninguém tem tanto resultado apresentado para vocês quanto a gente. Se eu olhar agora aqui no Orçamento Incontestável aplicativo, olha só. O aplicativo Orçamento Incontestável agora, nesse momento, nós temos hoje são 60 usuários ativos de fato ali, fazendo os orçamentos. Uhum. São 293 orçamentos aprovados até agora. R$ 1.193.072 com 80 centavos de orçamentos aprovados em mais ou menos 90 dias. Cara, se isso aqui não for um resultado que enche os seus olhos aí para você vir para dentro do aplicativo, eu não sei mais o que eu posso fazer para você. Simples assim. O cara pode vir, entrar no aplicativo pelos 29, testar, validar, colocar em prática e vir e falar, ó, Everton, não deu certo. Sim. Ó, aqui, ó, a prova, fiz tudo aqui, ó, e não deu certo. Mas Ó, eu tenho certeza, ele não não dá. vai. Ó, se você assinar o aplicativo, orçamento contestável, se você aplicar tudo que tem lá, fazer a precificação e tal, fizer 5 orçamentos do jeito certo, colocando lá direitinho o que tem que ser feito. Se você não tiver pelo menos um orçamento aprovado, cara, eu devolvo seu dinheiro, não é possível. Não é possível, não é possível. Não é. Não é possível. Isso aí eu posso falar de boca cheia e com muito orgulho aqui. Cara que coloca em prática o que está lá, Vai dar certo. vai dar certo. Vai dar certo. Até porque a gente já tá vendo acontecer. Cara, Como você mostrou os números aí, ó. Ó, a gente viu isso acontecer. Por que a gente fez o aplicativo Orçamento Incontestável? Sabe por quê? Porque o maior resultado da imersão Letícia Classe A é o dia 1. Sim. O dia 1 é quando a gente ensina precificação e elaboração de orçamento. Aí a gente falou, pô, infelizmente não é os 600 pessoas que passam pela imersão, não são 600 pessoas que terem resultado. Talvez ficou difícil de construir o orçamento no Word, no Excel, deu trabalho. A gente via isso quando a gente entregava as planilhas para o pessoal. Sim. Então a gente fez o orçamento para ficar muito fácil. E aí ficou fácil, aumentou para aumentar o resultado. E aí tá acontecendo isso. Então assim, cara, só você ver os depoimentos que nós temos no nosso canal do YouTube lá, procurar. Depoimento, imersão, Letícia Classe A, sala de elétrica. Só digita isso pra você ver. Mas vai se impressionar. Tem bastante, não é um ou outro não. Pra caramba. Inclusive a gente tem que voltar a achar mais outros, porque tem. Achar, a gente acabou de mostrar aqui, ó. Tô aqui, ó. Nesse momento, ó. Mentoria Letícia Classe A, que eu falei do Rosivaldo aqui. Olha só o texto que ele colocou aqui, ó. Vou só evitar falar aqui nome de cliente, eu tenho, acho que não. Boa noite, Leões. A mensagem dele, ó. Isso no sábado agora. Dia 30? Foi sábado? Acho que foi. Foi. Dia 30, tá aqui. Fala, Leões, vou contar um caos. Ontem fui chamado para verificar uma situação de um chuveiro no apartamento. E sempre desarma o disjuntor. Fiz o serviço, deu certo e os clientes tinham uma lista de serviços de mais de 20 pontos de iluminação para fazer. Interruptores e tomadas também da cozinha. Fiz o orçamento com base na hora técnica revisada após a mentoria. Era R$ 90 por hora e agora é R$ 134, quase 40%. Quase não, bateu. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. 134 menos 90 dividido por 90 deu 45%, tá vendo?
48%, cara. Uau. Ele aumentou 48% o preço dele. E fechou. Ó, calculei que passaria o dia inteiro trabalhando, passei o valor de R$ 1.150. Todos os reparos que me passaram ali, né? Ele cobrou 1.150. Eles fecharam, eu já concluí o serviço e deu tudo certo. Mesmo com a hora trabalhada sendo cobrada mais cara, a R$ 134 a hora. Uau. Mostrando que é possível, aplicando a todas as técnicas. Passa ele pra Ju, fala, Ju, bora fazer um... Dá pra trazer ele aqui pra fazer um vídeo para pro Brunão, entendeu? Bacana. Ele é de Mauá. Dá pra gente ir na casa dele, né? Vamos lá, Brunão, na casa do Rosivaldo, fazer um vídeo case dele, dessa ação aqui, do aumento de preço? Bora. Interessante. E isso usando o aplicativo, hein? Usando o aplicativo. Ele também é da mentoria e da imersão, então eu tive que bater um pouco na porrada nele ali, ó. Mas agora eu tenho uma prova, ó. Só, dá pra aumentar, você tem que fazer do jeito certo, usa o aplicativo. Certo? Certo. É isso? É isso. Mas aí a gente tem um ritual final aqui, que é o... que foi o seu despertar do nosso episódio de hoje. Fala aí, qual que foi o seu despertar de hoje, Gabriel? O despertar foi... mas dá pra dividir em dois. Que é, o primeiro foi, não pense com o seu bolso, sim com o do cliente. Sim. E o segundo, que é atrelado também, ache clientes que vão pagar o seu preço. Se aumentou, ache... Porque tem clientes que vão pagar por aquele serviço, esse preço. E é saber como vender. Então esse foi meu despertar. Legal. Achar esses clientes. O cliente ideal para você. Perfeito. Perfeito. Acho que o meu despertar foi o tempo. Né? Em duas ocasiões. O tempo, ele vai limitar você de ganhar mais ou menos dinheiro. Então, se eu consigo prestar a 100 horas, eu vou ganhar o dinheiro que eu projetei. Se eu conseguir aumentar meu time e prestar 200 horas, eu aumento ainda mais resultado. E assim por diante, o tempo. Então, tudo que eu tiver dentro da minha jornada para economizar tempo é importante. E é isso que o aplicativo faz. Ele te economiza tempo para você ter um orçamento elaborado de maneira correta. Você ter mais tempo para você ganhar mais dinheiro. Então, assim, de novo, desculpa vender de novo aqui, mas eu vou vender de novo. Ó, clica no link da descrição, no QR Code e vem fazer parte dos membros do aplicativo Orçamento Incontestado. Até lá.